Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nesse domingo com as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. Bom, finalmente a ansiedade acabou e o Flamengo, time titular, estreou oficialmente na temporada de 2025, enfrentando o Volta Redonda em Brasília pela quinta rodada do Campeonato Carioca. 23.872 torcedores estiveram presentes ontem à tarde no estádio Mané Garrincha, proporcionando uma renda de R$ 2.480.000. A expectativa pela estreia do Flamengo também tinha sentido pelas possíveis estreias de Juninho como centroavante do Flamengo e também da estreia de Jorge de Arrascaeta como novo camisa 10 do Mengão. O Flamengo foi muito dominante durante todo o tempo de jogo, muito a cara do treinador Felipe Luiz, marcando alto, impedindo Volta Redonda de jogar, que também em nenhum momento fez questão de sair para o jogo, em nenhum momento fez questão de enfrentar o Flamengo de peito aberto. 2-0 foi pouco, pelo volume de jogo que o Flamengo apresentou durante toda a partida. Pecamos ainda pela falta de ritmo de jogo, por estarmos ainda muito com a musculatura presa, com as pernas pesadas, evitando uma melhor performance do Flamengo ainda nesse momento. Com o resultado, o Flamengo dormiu de ontem, sábado, para hoje, domingo, na terceira posição da tabela de classificação. Porém, precisa aguardar os jogos de hoje e ainda segunda-feira para definir em qual posição real termina a quinta rodada do Campeonato Carioca. Hoje teremos 4 jogos no domingo e amanhã, na segunda-feira, um jogo. Saiba quais são os jogos de hoje. Vasco e Portuguesa, Botafogo e Bangu, Madureira e Fluminense, e Maricá e Sampaio Corrêa. Na segunda-feira, teremos apenas um jogo, Nova Iguaçu e Boa Vista. E aí, com o resultado desses jogos, nós saberemos em que posição realmente o Flamengo vai fechar a quinta rodada do Campeonato Carioca. O Flamengo volta a jogar pelo Campeonato Carioca na próxima quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, que será reaberto após a manutenção do seu gramado. Flamengo que vai enfrentar o Sampaio Corrêa na sua primeira partida jogando no Maracanã na temporada. Fica aí a expectativa de qual time Felipe Luiz vai colocar em campo. Mas por que, Marquinhos, a expectativa? Porque essa é a última partida antes da final da Supercopa Rei, que o Flamengo vai jogar dia 2 de fevereiro em Belém contra o Botafogo lá no estádio Mangueirão. Inclusive, existe a expectativa de que nessa partida contra o Sampaio Corrêa já estejam presentes os jogadores Cebolinha e Luiz Araújo, como forma de terem minutagem para enfrentar o Botafogo na final da Supercopa no próximo domingo, dia 2. Sobre Lohan, Pablo e Carlinhos, Felipe Luiz, em entrevista coletiva ontem, após a partida contra o Volta Redonda, primeiro lembrou que esse assunto é do diretor técnico Boto, porém que deve se reunir nos próximos dias para deliberar sobre o assunto. Sobre o Carlinhos, ontem no final da noite apareceu a informação de que o Flamengo tem em cima da mesa uma proposta de empréstimo ao Vitória da Bahia, com opção de compra ao final de 4,5 milhões e que só depende do jogador para tomar essa decisão. Começou, meus amigos, a era Arrascaeta 10 no Flamengo. Bom, depois de muito sucesso, muitas vitórias, muitos gols e muitas conquistas com a camisa 14,
Ontem, diante do Volta Redonda, Arrascaeta vestiu pela primeira vez o manto sagrado número 10, o manto de Zico. Continuamos a torcer que com a camisa 10, Arrascaeta seja tão vitorioso, tão feliz e tão conquistador como foi com a camisa 14. O Flamengo retornou ao Rio de Janeiro ontem após a vitória diante do Volta Redonda. Jogadores ganham o domingo de folga e se reapresentam na segunda-feira, onde iniciam as atividades em preparação para enfrentar o Sampaio Corrêa do Maracanã na quinta-feira pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Meus amigos, está chegando a hora de mais uma edição da Copa Super 8 de basquete, com os 8 primeiros colocados do primeiro turno do NBB 2024-2025. O Flamengo estreia hoje contra o Vasco, no Maracanãzinho, às 11 horas, com transmissão do Sport TV, lembrando que a partida é eliminatória. Perdeu, sai da Copa, ganhou, vai avançando até uma provável final. Saindo do basquete e indo para o voleibol, o Sesc Flamengo, depois da derrota para o Barueri, vai a São Paulo, onde enfrenta hoje, domingo, às 19h30, o time do Pinheiros. O Sport TV 2 transmite a partida ao vivo para todo o Brasil. Sobre a final da Supercopa Rei 2025, do próximo domingo, em Belém do Pará, o Grupo Globo já divulgou as escalas de transmissão da partida, tanto pela TV Globo em TV aberta, quanto pelo Sport TV /Premier em TV fechada. Na TV aberta, pela Globo, a transmissão, a narração vai ser de Luiz Roberto, com comentários do ex-jogador Maestro Júnior e também do ex-jogador Roger Flores. Na TV fechada, pelo Sport TV e pelo Premier, Luiz Carlos Júnior narra, Lédio Carmona e Paulo Nunes comentam a partida. Depois de garantir a renovação dos judocas Giovana dos Santos e Marcelo Gomes, o Flamengo também anunciou a contratação da judoca Carol Jimenez, campeã do Grand Prix de Zagreb, que chega para reforçar a equipe de judô do Mengão. Bom, meus amigos, para quem pensa que o Flamengo teve prejuízo com os 4 primeiros jogos do Carioca no Nordeste, por conta do baixo número de torcedores presentes nos estádios, se enganaram. Com a venda da operação dos 4 jogos, o Flamengo recebeu líquido, sem despesa nenhuma, 2.560.000 contra 3.100.000 ganhos nos jogos primeiros do ano passado, em 2024. Os empresários que compraram a operação do jogo, sim, esses devem ter amargado aí um prejuízo significativo por conta da pouca presença de público dos 4 jogos, salvo como exceção o último jogo contra o Bangu em São Luís do Maranhão. Bom, antes de entrar na FIFA contra os times portugueses Leixões e Estrela Amadora, por falta de pagamento nas negociações de Igor Jesus e Verton, o Flamengo notificou a FIFA contra o Almeria da Espanha, o time espanhol que comprou o meio-atacante Lázaro. Porém, o Flamengo os questiona pelo não pagamento do imposto envolvido na negociação. Sobre o passe do Lázaro, os espanhóis pagaram normalmente. O Flamengo está questionando os espanhóis o pagamento do imposto da operação, que o Flamengo entende que era devido por eles e eles não pagaram. Depois do centroavante André, transferido para o Rio Ave, e de Igor Jesus para o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, o Flamengo pode ter também no cria Verton, lá que está jogando no Estrela Amadora, a saída para um time da Série A do futebol português, pois o Flamengo ainda tem percentual dos direitos econômicos do atleta a receber. É bom o Flamengo negociar jogadores ficando com percentual econômico, porque sempre vai estar pingando um dinheirinho aí na conta do Flamengo. Ainda de times portugueses e crias rubro-negras, o Santa Clara, time português, acertou a contratação do atacante Adriel de forma definitiva. O atleta está deixando o Flamengo sem custos
até porque o seu vínculo contratual com o rubro-negro se encerra ao final desse mês de janeiro, portanto, daqui a mais ou menos 4 dias. A média de público do Campeonato Carioca, até a quarta rodada, está em 5.301 torcedores. O duelo entre Bangu e Flamengo, no Maranhão, foi visto por 33.077 torcedores e é o maior público da competição. O jogo, ao contrário, o jogo com menor público foi Madureira e Volta Redonda, na primeira rodada do campeonato, em Conselheiro Galvão, com apenas 700 pessoas. Até agora, dos 24 jogos realizados no Campeonato Carioca, apenas 3 jogos. A estreia do Vasco lá em São Januário, o jogo do Flamengo em São Luís do Maranhão contra o Bangu e o último jogo do Vasco em Manaus. Dos 24 jogos, apenas esses 3 deram lucro até agora no Campeonato Carioca. Meus amigos, essas são as notícias do Flamengo nessa manhã desse domingo. Eu fico por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui!